Olá, estudantes! Tudo bem? Eu sou a professora Juliana, de Língua Portuguesa, e a nossa aula hoje será sobre adjunto adnominal. Isso mesmo! Bem, nós precisamos aqui destacar alguns termos antes de falar sobre adjunto adnominal. Primeiro, que a oração ela é composta por termos que são chamados de essenciais, integrantes e acessórios. Isso aí! Os termos da oração se dividem assim. Essenciais, eu falo de sujeito e predicado. Quando eu falo de integrantes, eu falo de complemento nominal, verbal, objeto direto, objeto indireto. E também falo dos acessórios. E isso, o que é acessório então? Acessório é tudo aquilo que vai acompanhar, que vai estar junto ali, não é mesmo? E os termos acessórios da oração podem ser divididos em adjunto adverbial e adjunto adnominal. Bem, vamos falar um pouquinho mais sobre esses termos acessórios da oração. Acessório é porque são aqueles que podem ser retirados da frase, sem alterar a sua estrutura sintática, uma vez que eles não são dispensáveis, porque o seu uso, contudo, poderá ser muito importante e essencial para transmitir aí a mensagem ser compreensível. Então, quando eu falo em acessório, eu estou falando de adjunto adnominal. E hoje estudaremos aqui na nossa aula, né? Então, vamos lá. Um outro detalhe importante é nós falarmos também sobre função sintática, e isso é uma nomenclatura importante, estudante, para você já ir acostumando aí com ela. Função sintática é o papel que determinada palavra desempenha dentro de uma oração. É a função de cada termo da oração que vai aí determinar, né, vai fazer uma análise sobre qual que é a relação ali com as outras palavras que estão na frase. Quando eu falo em oração, eu falo de uma frase que contém um verbo, não é mesmo? E aí a gente vai relacionar esses termos e dizer, né, qual que é a função ali desempenhada por cada palavra. Então, adjunto adnominal, professora, o que é o adjunto adnominal? É o termo da oração que acompanha e modifica um substantivo. Isso. Ele vai dar uma característica, um atributo, vai acompanhar sempre um substantivo aí na sua função sintática, tá? Adjunto adnominal é dentro da sintaxe, isso mesmo. Ele é considerado um dos termos acessórios da oração. E pode se manifestar por meio de diferentes palavras. Sim, e essas palavras aí estão dentro de quê? Das classes gramaticais. Bem, é importante destacar aqui que o adjunto ele corresponde a qualquer um dos termos da oração que acompanham o sentido de quem? Do nome, do substantivo. Assim, nós veremos aqui na construção abaixo, né, no exemplo que nós temos, quais são esses adjuntos adnominais aqui? Então vamos lá. As minhas melhores amigas são a Mariana e a Beatriz. Percebam junto comigo aí que nós temos o substantivo, né? Amigas, Mariana e Beatriz. Contudo, eles não são só sintagmas nominais aí nessa oração não é mesmo? A expressão empregada aí para fazer referência a algo ou alguém, nós encontramos aí através do substantivo, porque todas as outras aí que já não estão com a cor rosa, estão acompanhando aí essas palavras, ó, as minhas melhores. Todas fazem referência ao nome, ao substantivo amiga, entenderam? Então, nós podemos perceber que é possível a gente observar que dentro aqui dessa oração nós vamos destacar que os adjuntos adnominais eles estão representados pelo artigo, pelo pronome, pelo adjetivo. Nós vamos retomar, né, essas possibilidades aí de representação do adjunto adnominal, fazendo uma explicação, sim, bem calma, bem tranquila, para a gente entender que os tipos de classe, né, das classes gramaticais que vão ser representadas pelos adjuntos adnominais. Então vamos para outros exemplos e aí nós vamos conseguir perceber. Ó, todos os alunos do 7º ano estavam preparados e fizeram a prova de português tranquilos. Assim seja, né, 7º ano? Assim eu espero. Muito bem. O que nós podemos perceber aqui? Nós temos uma oração, não é mesmo? E aí, dentro da análise sintática, nós vamos fazer a divisão aí, então, dos termos essenciais. Sujeito e predicado. Já sabemos que são aí o quê? Duas orações, porque nós temos todos os alunos do 7º ano estavam preparados.
É a primeira oração. E fizeram a prova de português tranquilos. Segunda, muito bem. Agora, o sujeito. Como que eu vou então perceber o sujeito aí nessa oração, professora? Como que eu consigo identificar? Nós vamos fazer a pergunta para o verbo, não é mesmo? Quem estavam preparados? Todos os alunos do 7º ano. Esse é o sujeito, todos os alunos do 7º ano. E o núcleo do sujeito? Qual que é a palavra principal aí, então? Alunos, muito bem, estudantes, isso aí. Alunos é o núcleo do sujeito, é o nome, é o substantivo, portanto, nós conseguimos determinar, então, o sujeito aqui. Agora, vamos perceber o seguinte, né? Temos uma outra organização, já dividimos em primeira oração e segunda oração, então vamos observar aqui. Todos os alunos do 7º ano estavam preparados, é a primeira oração. E o sujeito, que nós acabamos de determinar, todos os alunos do 7º ano. E o predicado, então, dessa primeira oração? Estavam preparados. E aí eu tenho também um verbo de ligação, que é o estavam. E a palavra preparados é uma característica, não é mesmo? Um adjetivo, portanto, é um predicativo do sujeito. Já na segunda oração, eu tenho aqui o fizeram a prova de português tranquilos. E aí eu sei, né, que o sujeito estava anteriormente aí, eu posso chamar de um sujeito que é desinicial, né? Continua sendo todos os alunos do 7º ano. E aí o predicado fizeram a prova de português tranquilos. Tenho a presença aí desse verbo, que é um verbo transitivo direto, e tranquilos também como predicativo do sujeito. E aí você deve estar me perguntando, professora, não falou do adjunto adnominal. Falarei agora, estudante. Muito bem, atentos, né? Isso mesmo. Quem são, então, os adjuntos adnominais? Todos aqueles, todo o restante que está aí, que está acompanhando o substantivo. Olha lá, ó. Está com a letra vermelha, ó. Todos os do 7º ano. É adjunto adnominal. Está próximo, está junto aí de quem? Do alunos, que é um nome e um substantivo. E na análise sintática eu ainda chamo de quê? Núcleo do sujeito. Muito bem. Na segunda oração eu tenho lá ó, o a, que está acompanhando prova, né? Prova é um substantivo, é um nome. E o de português aí também é adjunto adnominal, está próximo aí do prova. Pois é, então em resumo o que a gente consegue perceber? Que não é possível considerar que os adjuntos adnominais correspondam a um tipo de classe gramatical da língua. Isso mesmo, são várias classes contempladas aí. Para identificá-las é preciso o quê? Analisar muito bem, porque vai sempre relacionar aí com os substantivos que ocupam essa posição de sujeito, né? E vai trazer uma relação, então, quem são essas classes que vai trazer essa relação com o substantivo? Aqui nós temos o adjetivo, o artigo, a locução adjetiva, o pronome e o numeral adjetivo. Pois é, e é isso que nós vamos entender, que cada uma dessas classes gramaticais, elas vão representar aí um adjunto adnominal. Então vamos lá, né? O que a gente vai entender a partir de agora, então? Nós vamos citar exemplos, né, de adjunto adnominal representado por uma classe gramatical. Aí eu tenho aqui então o quê? O adjunto adnominal representado por um adjetivo. Percebam os exemplos então. Adoro música agitada. Agitada, né, dentro da classe gramatical é um adjetivo, mas aqui nessa oração ela tem o quê? Ela está desempenhando uma função de quê? De característica e é um adjunto adnominal. Aquela casa branca foi vendida. Branca é um adjunto adnominal representado por um adjetivo. Surpreendentemente, foi dada uma resposta inteligente. Inteligente aí é o adjetivo, desempenhando a função de adjunto adnominal. Agora, falaremos um pouco sobre os pronomes. Sim, os pronomes são aqueles termos que podem substituir, né, o substantivo, acompanhar o substantivo aí nas orações. Eles também podem assumir papel de adjunto adnominal. Como pode, né, ser visto nos exemplos que temos, né? Os próximos exemplos aí, ó. A gente vai ver que o adjunto adnominal representado por um pronome adjetivo, nós temos aqui o exemplo. Meu carro está muito longe. E aí a gente percebe, ó, que o meu é um pronome, está aí acompanhando o substantivo carro.
Então, esse meu tem função de adjunto adnominal. Minhas amigas prepararam tudo para a festa. Então, minhas é também pronome com função de adjunto adnominal. Aquele professor reprovou o aluno de propósito. E aí, esse aquele também um pronome com função de adjunto adnominal. Próximo, falaremos sobre os numerais. Sim, a classe do numeral também assume aí essa função de adjunto adnominal na oração. Observem os exemplos. 20 candidatos foram selecionados. 20 é um numeral e pode ter função de adjunto adnominal. O primeiro atleta foi o vencedor. Esse primeiro aí, numeral com função de adjunto adnominal. O departamento recebeu mais de 1.000 candidaturas à vaga de estagiário. Então, esse 1.000 é o numeral e com função de adjunto adnominal. Agora falaremos sobre a locução adjetiva. Sim, quando eu falo de locução, eu estou falando de um conjunto de palavras, né? Em algumas construções, a combinação de um substantivo, né, com a preposição, ela assume esse papel aí de adjunto adnominal com função adjetiva, né? E aí a gente pode perceber os exemplos lá, ó. Noites de verão são deliciosas. Esse de, né, a preposição, mais o substantivo verão aí, tem essa, é uma locução e assumiu esse papel de adjunto adnominal. Picadas de abelha doem muito. De abelha também é a locução adjetiva com função de adjunto. A água do rio está poluída. Do rio é o adjunto adnominal e é representado pela locução adjetiva. Os artigos também podem assumir papel de adjuntos adnominais. Isso mesmo. E é muito comum, tá? Com muita frequência. Percebam então os exemplos. O aluno passou no teste. O aluno passou no teste. Esse o aluno aí, né? O é o artigo acompanhando sempre o substantivo, né? Aluno. Então, esse o aí é o artigo. A menina era extremamente simpática. Esse a é artigo, né? E aí acompanhando o substantivo, portanto, representou aí um adjunto adnominal. Agora, você aceita uma fatia de bolo? Se uma aí é um artigo, né? É indeterminado, não é mesmo? Qualquer fatia de bolo. Portanto, aí representou adjunto adnominal também. Agora, eu encontrei um exemplo e esse exemplo vocês vão perceber que nós temos aqui, então, todas as classes gramaticais em uma única oração. Vamos ler, então. As suas duas amigas animadas chegaram. Então, aqui nós vamos perceber que temos os as, que é artigo, as é artigo, suas, que é pronome, duas, que é um numeral, e animadas, adjetivo, não é mesmo? E aí a gente percebe, então, que as, suas, duas e animadas são adjuntos adnominais. Ótimo! Agora chegou o momento do você sabia. É esse momento que nós temos aqui da informação a mais, extra, não é mesmo? Que vem ampliar os nossos estudos. Muito bem. E você sabia, então, que o adjetivo, ele também tem uma função aí de predicativo? Sim, predicativo do sujeito. Vamos lá, então, perceber. Adjunto adnominal e o predicativo. Esse adjetivo, muitas vezes, ele vai ter função predicativa ou de adjunto adnominal. Temos aqui dois exemplos, vamos ver o primeiro, ó. O estudante é educado. Educado aí é o adjetivo. Só que aí ele tem uma função de quê? De predicativo do sujeito. Sim, ele tem uma relação com o estudante, né? Uma qualidade aí para o estudante, que é o nome, que é o sujeito. Perceberam, então? Então, esse educado aqui é predicativo do sujeito. Já no segundo exemplo, nós temos adjetivo na função de adjunto adnominal. E aí vocês vão perceber, ó. O estudante sorridente está atrasado. E aí eu tenho esse sorridente aí, que é um adjunto adnominal. É um adjetivo, professora? Sim, é um adjetivo. Mas percebam que ele pode até ser retirado aí, né, da oração. Ó, o estudante está atrasado. A mensagem foi transmitida. Você conseguiu compreender. É um termo aí acessório, não é mesmo? E esse sorridente aí também teve essa característica aí de quem? Do estudante. Perceberam então? Então esse foi os nossos exemplos. Agora é hora de praticar. Muito bem, vamos praticar. Temos uma atividade.
Identifique a oração em que todos os termos em destaque são adjuntos adnominais. Então, temos aqui algumas frases. Vamos, então, observar. Infelizmente, estamos atrasados. Percebam junto comigo. Infelizmente, aqui é adjunto adnominal? Não, não é. É adjunto adverbial. Olha aí, acompanhando, né, o estamos, que é verbo, não é mesmo? E esse atrasados é adjunto adnominal? Também não. Esse atrasados aí é predicativo do sujeito. É um adjetivo, mas porém aí está muito relacionado aí com quem? Com o estamos, né, que é o sujeito aí que está desinicial. Agora a letra B. A casa azul da esquina foi vendida. O A aí é artigo, é adjunto adnominal? Sim, muito bem. E o azul da esquina? Azul da esquina também é adjunto adnominal, muito bem. E o vendida? Vendida é uma característica, não é mesmo? Ah, não tem função de adjunto, não. Aí é predicativo do sujeito também. Ó, muito bem. Letra C. Temos a letra C que diz: desejou que um forte raio atingisse a sua terrível cabeça. Percebam aí que um forte aí é adjunto adnominal, sim. Está acompanhando o quê? Está tendo relação com o quê aí? Com a palavra raio, não é mesmo? Isso. E terrível? Terrível também tem relação com a cabeça, é adjunto adnominal também. Portanto, um forte poderia ser retirado, porque você entenderia. E a terrível também poderia ser retirado da frase. Ficaria, então, desejou que um raio atingisse a sua cabeça. Você viu que sem os elementos, sem o adjunto adnominal, aí você iria conseguir entender também seria entender, né? Ia ser transmitido o que a frase quis dizer aí, não é mesmo? Agora a letra D. Na letra D nós temos telefonemas de clientes insatisfeitos são complicados, né? E aí a gente percebe que de clientes insatisfeitos são adjuntos adnominais, sim, muito bem. Agora, complicados não, é adjetivo e é predicativo do sujeito também. Portanto, a letra que está correta é qual mesmo? Vamos ver? É a letra C, isso mesmo. Na letra C, nós temos aí, então, ó, ela aqui. Desejou que um forte raio atingisse a sua terrível cabeça. Ótimo, finalizamos com a atividade. E agora é hora de quê então, estudantes? De você observar todos esses recados que eu deixo aqui sempre no final das nossas aulas. É o seu momento, estudante. Acesse a plataforma smedgv/aluno ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code no canto da tela. Não deixem de realizar as atividades. Não se esqueça, se inscreva no nosso canal YouTube SMedGV. Isso mesmo, ative o sininho e deixe um joinha lá pra gente, compartilhe as nossas aulas. Um abraço, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.